o líder e o princípio da antecipação. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre antecipação, né? Antecipação é um gatilho que todos precisamos ter, mas é mais do que um gatilho. Antecipação é um processo, antecipação é um princípio que todo líder visionário, todo líder que quer crescer, avançar, quer conquistar, precisa ter em sua vida. E eu quero que nós comecemos a leitura da nossa ministração nesta noite sobre o líder e o princípio da antecipação. Líderes se preparam, se antecipam, se capacitam. Eu nunca vi um líder que queira conquistar, que não tenha preparação. É impossível um líder que não se prepara estar totalmente preparado, capacitado para o futuro. O futuro é incerto. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza, de mudanças rápidas, de evolução. Muitas coisas estão mudando. Nós estamos vivendo um mundo hoje em processo de mudança, de mutação, de transformação. E se o líder não se capacita, não se prepara para acompanhar esse processo, infelizmente, ele vai ficar para trás, porque o mundo não vai esperar. Ninguém espera alguém se preparar para depois usá-lo. O mundo está em constante evolução. O líder tem que entender, tem que abrir sua visão para acompanhar essa mudança. Então, eu creio que Deus está usando a minha vida aqui para trazer estas ministrações para você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 7. Então, se você está anotando aí, Hebreus 11, 7. Uma vez que toda a nossa ministração está embasado na Bíblia. Não tem como ministrarmos princípios espirituais sem a confirmação e sem o embasamento da palavra de Deus. Então, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o protagonista hoje da nossa ministração, da palavra que temos hoje aqui para você, é Noé. Nós vamos falar sobre Noé. E o texto diz aqui que divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, que ainda não havia acontecido. Ninguém tinha a experiência do dilúvio, da chuva, construção de barco, essas coisas. Então ele foi um líder que se antecipou. E foi um líder que entendeu o processo da antecipação e entrou de cabeça no projeto que Deus havia compartilhado com ele e se tornou um grande líder na sua geração. E diz aqui que ele aparelhou uma arca, ou seja, ele construiu, ele preparou para trazer salvação para sua casa, e através daquela houve uma condenação para o mundo que não entendeu o seu projeto, a sua visão, os seus propósitos, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou um grande homem de fé, herdou um manto de justiça e de fé por obedecer. Então nós vamos falar sobre a visão desse homem. Quem foi Noé dentro desse projeto que nós lemos aqui de Hebreus 7? Então nós temos aqui uma pessoa altamente capacitada, preparada por Deus. É isso que você vê? Não. Noé não estava preparado. Noé não estava capacitado
para a construção de uma arca. Talvez você diga assim, não, mas Deus não compartilharia um projeto, não o chamaria para a construção de um grande projeto se ele não estivesse preparado. Não, Noé não estava preparado. Ele estava apenas temente a Deus, servia a Deus, era fiel a Deus, amava a Deus, tinha um coração voltado para Deus, era um homem de Deus que achou graça perante o Senhor. Mas Noé, com certeza, não havia se preparado, se capacitado para o grande projeto da construção da arca. Mas então, como é que ele construiu a arca? Aí que nós vamos falar sobre isso, né? Ele não estava preparado, mas se preparou. Ele correu atrás, ele foi em busca para construir o projeto. Então todo líder precisa entender isso, que muitas vezes Deus vai compartilhar com você um projeto, um propósito para o seu ministério, para a sua geração, e você vai até se considerar uma pessoa incapaz, incapacitada, né? Você vai sempre dar aquela desculpa, Senhor, eu não estou preparado, não posso fazer, ou não tenho recursos, não tenho meios. Mas quando Deus te chama, Deus também te dá a oportunidade de que você aprenda a fazer, saiba como fazer, trabalhe, se capacite, se prepare para que a missão que Deus te deu seja desenvolvida, seja cumprida e você chegue no final dela com êxito. Mas para isso tem uma grande parcela sua, que é a parte que te cabe, que é exatamente a parte da preparação. Agora deixa eu perguntar aqui para você. Eu não sei como é que você se encontra ou se encaixa dentro desse processo, se você se considera capaz ou não, ou se você se acha uma pessoa apropriada para atender um anseio do coração de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. A grande maioria das pessoas nunca estarão preparadas, até mesmo aquelas que fizeram cursos, treinamentos e tudo mais, mas quando elas têm a responsabilidade na mão de começar a fazer, a grande maioria tem muita dificuldade de acertar. Não é porque não estejam aptos ou não saibam fazer, é porque muitas vezes a prática daquilo que Deus nos deu para fazer é muito mais diferente, bem muito diferente daquilo que nós aprendemos na teoria. Então a prática é muito mais importante, muito mais significativa. Por isso que sempre que estamos aprendendo, que estamos construindo alguma coisa, é muito importante termos o exercício daquilo, de uma prática constante, para que venhamos exatamente aprender a fazer da forma que Deus gostaria que fizéssemos. Então nós vamos ter aqui um Noé que é surpreendido na sua geração. Deus tinha um plano, era exterminar com a humanidade, era dar um resetar a humanidade e reiniciar, começar tudo de novo. Mas Deus precisava de alguém com quem pudesse compartilhar esse projeto do coração. Então Deus encontra uma pessoa, e diz a Bíblia que Deus encontra graça em Noé. Na sua geração, era o único homem que estava com o seu coração disponível para Deus. Então Deus olha para Noé e diz, é você quem eu vou usar. E Noé então diz, eis-me aqui, o que eu vou fazer? Então Deus compartilha o projeto. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, muito, muito, muito importante. Deus continua tendo projetos, tendo planos para cada geração. Eu creio muito nisso. Eu sei que Deus tem um plano para essa geração. No caso de Noé, Deus queria resetar. O que é resetar? É desligar, apagar um projeto e começar outro. Porque quando você lê Gênesis 6, você vai entender que Deus diz assim, a maldade do homem se multiplicou, de maneira que eu me arrependi de ter feito o homem à minha imagem e semelhança. Por isso, eu vou exterminar da face da terra o homem que criei, o homem e o animal.
Então Deus queria resetar o mundo e começar tudo de novo. E Deus compartilha com Noé o seu projeto e disse: Noé, comece com você. Porque tem coisa que Deus só vai fazer com você, querido. Você é um líder que se levantou nesse tempo para fazer aquilo que Deus quer, para agradar o coração de Deus, para alinhar com o coração de Deus. Então esteja certo de uma coisa: Deus sempre vai compartilhar com um homem ou com uma mulher, não importa, com um grupo, com pessoas em sua geração, aquilo que está no coração dele. E Deus compartilha com Noé e diz: Noé, eu preciso reiniciar o mundo, mas eu preciso começar com alguém. E eu sei que vou começar com você. Eu vou te dar todo o plano, eu vou te dar todo o projeto, e você vai fazer o que eu gostaria que você fizesse. Então Noé é um líder que aprendeu uma coisa que ele não sabia. Ele aprendeu como construir uma arca numa geração que ninguém ainda havia construído uma arca. Ninguém nem sabia o que era um barco. Quando falo de arca, estou falando de barco. Noé começa algo numa geração que ninguém sabia o que era chuva, porque a Bíblia diz que até aquele período não havia chovido uma gota sequer de água na terra. Porque a água que regava a terra saía do próprio solo, saía um vapor e regava a terra. Então ninguém sabia o que era chuva e ninguém sabia o que era uma grande embarcação, um navio, um transatlântico, podemos dizer assim, porque o barco media 150 metros de comprimento, 30 de largura, aliás, 50 de largura e 15 metros de altura. Eram 3 andares de barco, era imenso. Então esse projeto nunca alguém havia feito. Então podemos dizer que Noé foi um inovador, foi uma pessoa que se antecipou ao seu tempo. Por quê? Porque Deus tem planos, tem projetos para compartilhar com líderes. Mas é importante que esses líderes estejam completamente abertos para o compartilhar de Deus para a sua geração. E se o líder não tem visão, não tem mente aberta para permitir que Deus compartilhe seus planos, com certeza Deus ficará sem realizar o seu projeto. Porque para Deus fazer coisas na terra, hoje Ele precisa de homens e mulheres que alinhem com o seu coração para receber o grande projeto de Deus. Então podemos dizer que Noé foi um homem que abriu sua mente para uma tecnologia que estava além do seu tempo. Inaugurar um barco, construir um barco, uma embarcação, um grande navio, um grande transatlântico que ninguém ainda havia visto. Então Noé é um inovador. Você entende como é que Deus funciona com um grande líder? Então vamos entender uma coisa. Na liderança, Deus vai te mandar fazer uma coisa que você ainda não sabe fazer. Mas enquanto você não fizer, você não vai aprender. E você vai fazer até que você aprenda. Tem coisa que você não sabe fazer, mas Deus vai te mandar. E você não sabe nem como começar, nem por onde começar. Mas Deus só vai mandar você fazer algo quando Ele olha para você e sabe que você pode resolver, que você pode realizar. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Então talvez você diga assim: mas eu não sei muito. Bom, não importa, o que você sabe é suficiente para que Deus comece a te usar. Noé não sabia, mas tem coisa na nossa vida de líderes, na nossa liderança, que nós nunca vamos aprender a fazer, a não ser quando nós começamos a fazer. E aí nós vamos aprender. E até que você a faça, você nunca vai aprender. Então, para aprender a fazer, você vai ter que correr atrás, porque o que Deus fez? Deus chama Noé, dá o projeto do barco, dá a medida, dá tudo para ele, dá a missão e dá até a obra, a matéria-prima. Deus dá toda a dica.
Deus diz, olha, eu quero que você construa da madeira tal, faça isso, calafete, ou seja, você construa, faça betume para você vedar todo o barco por dentro e por fora, faça de 150 metros de comprimento, 50 de largura, 15 metros de altura, 3 andares, faça o barco nesta medida. Noé nunca fez barco, mas ele foi correr atrás do projeto. Porque tem coisa que Deus nos manda fazer, mas Deus nos dá toda a medida, todo o projeto, todo o detalhe, mas não diz como fazer. E você vai correr atrás. Deus diz, olha, eu quero que você construa um barco. Eu vou te dizer do que você quer. Deus manda você fazer um projeto. Deus libera para você a unção, a visão, a direção e às vezes até o recurso. Mas é você quem tem que correr atrás da sua própria capacitação para você construir aquilo que Deus quer para você. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Deus deu a missão, o chamado, a visão, mas não ensinou Noé a construir. Então Noé teve que se virar, ele teve que aprender sobre construção naval. A Bíblia diz que Noé era agricultor. Como é que um agricultor pode construir um barco? Bom, é meio difícil, mas ele teve que aprender algo novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo líder precisa estar preparado para a mudança. Porque às vezes Deus te chama para uma coisa, mas chega um determinado momento que Deus diz, agora eu quero que você mude. Eu quero te mudar de nível. Noé era apenas um agricultor. Limpava campo, jogava semente, plantava vinha, plantava cereal, plantava trigo, cevada, criava gado, criava bois. Mas Deus diz, agora eu quero mudar, eu quero elevar você. Eu quero levar você para uma categoria de construtor de barcos. Todo líder tem que estar preparado para os níveis, para a diferença, para a mudança de nível, para a elevação de nível. Se você quiser andar com Deus, quer que Deus te prepare, te capacite para algo grandioso, esteja preparado para a mudança de nível. Talvez você hoje seja apenas um agricultor, eu estou falando metaforicamente. Mas Deus está dizendo para você, é hora de você ir para planos maiores. É hora de você mudar, ampliar sua visão para a construção de um projeto maior. O que Deus estava dizendo? Vamos construir um barco que vai caber a sua família toda, mais pessoas se quiserem ir, pelo menos um casal de animal de cada espécie. O que Deus está dizendo? Agora é hora de mudar de nível. Todo líder que está em processo de mudança, é importante entender que Deus vai elevá-lo de nível. Você esteja preparado para crescer, para evoluir, para amadurecer. Se você não se preparar para a mudança, sinto muito, você vai ficar para trás. E Deus vai levantar outro, vai buscar outro. Porque Deus quer usar pessoas que estejam completamente decididas, que desejem ardentemente mudar de nível. Talvez hoje você não passa de um membro da igreja, e Deus não quer que você seja apenas um membro da igreja. Ofereça-se para o grande projeto de Deus. Talvez você não saiba fazer, mas aprenda. Tudo hoje é uma questão de aprendizagem. O líder precisa ser um constante aprendiz. Nós estamos em processo de mudança. Aprenda a fazer o que você não fazia. Faça o que você não sabia fazer. Desafie-se a fazer algo novo, algo diferente na sua vida. Amém? É assim que nós somos usados por Deus. Às vezes Deus quer nos usar, só que a gente fica dando desculpas. A gente fica dizendo, não, Senhor, não é hora, não é meu momento, não sei, como é que eu vou fazer, como é que eu vou construir? Líderes inovam, líderes se antecipam, se preparam, líderes estão conectados com o Espírito de Deus, estão evoluindo constantemente, querem avançar, líderes dão passos de fé, dão passos grandes,
porque Deus os quer neste patamar. Amém? Nunca se esquive, nunca se desvie daquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Então Noé mudou de um simples agricultor para um construtor naval. Líderes precisam estar sempre preparados para mudanças, para elevação de nível, porque se você quer andar com Deus, esteja preparado para você crescer, para você evoluir. Deus nunca vai te deixar no mesmo patamar. Entenda isso. Talvez Deus esteja me usando hoje para confirmar alguma coisa na sua vida que você está fugindo há muito tempo. Está na hora de você entender isso. Uma outra coisa que entendemos na vida de Noé, quando Deus fala com Noé. Como eu falei aqui, ele era um líder inovador, um líder que se antecipava. Ele tinha uma mente inovadora. Presta bem atenção, temos que abrir a nossa mente para a inovação. Um líder precisa ter uma mente inovadora. Se Noé simplesmente retrucasse com Deus, quando Deus o chama para construir um barco, ah, Deus, sabe o que é? Eu não sei fazer barco. Eu nunca construí um barco, eu nem sei o que é um barco. Nunca choveu. Que história é essa de barco? Diz, é muito trabalhoso. Construir um barco é muito problema. Eu não quero ir para esse nível, deixa eu ficar aqui. Um dia, eu conversei com uma pessoa, com um líder, que na empresa que ele trabalhava, ele teve várias oportunidades de ser promovido. Mas ele até tentou. Ele foi promovido na primeira vez, mas quando ele começou a operar naquela posição, depois de algum tempo ele chegou para o supervisor dele e falou assim, olha, sabe o que é? Eu gostaria de voltar para a minha antiga profissão, eu não quero essa promoção não. Eu prefiro ficar lá onde eu estava sempre. Ele perdeu a oportunidade de carreira, por quê? Não sei, talvez por bloqueio mental, por não entender, por não gostar de responsabilidade, por não ter autorresponsabilidade, ou por talvez não se achar capacitado, algum bloqueio havia na mente dele, na vida dele, para ele rejeitar uma promoção, uma carreira. E ficou naquela posição ali, não sei quantos anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo líder precisa estar preparado para a mudança. Todo líder precisa estar preparado para o chamado. Todo líder precisa estar preparado e abrir sua mente para a inovação. Um líder precisa ser inovador, porque tem hora que Deus vai te levar para coisas diferentes, para coisas maiores. E você precisa estar preparado. Ou pelo menos disponível, porque a preparação vai depender muito de você. Você pode se achar hoje incapaz, mas você pode se preparar. Sabe, as grandes mentes que tiveram oportunidades, que pegaram suas oportunidades, nunca disseram não para uma oportunidade. Elas sempre entraram de cabeça, mesmo não sabendo, e foram aprender. Um líder precisa ter uma mente inovadora. Noé teve. Na sua geração, ninguém havia construído barco, ele foi o primeiro. Ele inovou. Inovação é fazer algo que ninguém fez. Inovação é agir de maneira que ninguém agiu. Inovação é descobrir o que ninguém descobriu. Inovação é fazer o diferente, é fazer o diferencial. Inovação é ser aquilo que você nunca foi. Inovação é buscar algo, alcançar um nível, um limite que você ainda não alcançou. Isso é inovar. É fazer diferente. É fazer fora do comum, fora do padrão, fora da caixa. Então todo líder precisa ser inovador e ter uma mente de inovação. Porque Deus vai trabalhar com líderes assim. Esses líderes têm muito mais chance de serem colocados em posição maior, de maior relevância, de maior influência, por conta da sua inovação, de estarem disponíveis para mudar o paradigma.
Porque o que é inovação? É mudança de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é aquilo que é feito costumeiramente. Amém? O paradigma é aquilo que todo mundo faz. É um padrão comum a todos. Todos fazem ao mesmo tempo. Ninguém saiu daquele circuito, ninguém saiu daquela caixa. Então isso é paradigma. Mas o líder inovador, ele sai do paradigma, ele quebra o paradigma, ele quebra todo tipo de protocolo, porque ele sabe que Deus o colocará em posição maior, principalmente quando Deus o chama. Porque se ele entende que Deus o chamou, sabe o que acontece? Ele sabe que o Deus que o chamou não vai desampará-lo, não vai desonrá-lo. Mas sabe o que acontece com a gente muitas vezes? É que nós estamos tão quadrados dentro daquela caixa, daquele paradigma, daquele formato, e a gente não consegue sair dele. E cada vez que temos a oportunidade de Deus de um crescimento maior, a gente fica com medo. Eu conheço pessoas assim, que têm medo do novo, têm medo de fazer algo que nunca fez, têm medo de dar um passo diferente daquilo que sempre, ou daquele que sempre deu. Porque as pessoas que fazem as mesmas coisas o tempo inteiro, todas as vezes que elas são desafiadas a fazer algo diferente daquilo que ela costumava fazer, ela fica com medo. O primeiro sentimento que derrota uma pessoa que nunca fez algo diferente, e quando é desafiado para fazer algo diferente, algo novo, ela é surpreendida e tomada pelo medo. Então o medo tem sido um grande problema na vida de muita gente. E eu espero, sinceramente, que não seja assim com você. Então tenha uma mente aberta para a inovação, para essa mudança, para romper com o paradigma da mesmice, do ontem, daquilo que sempre aconteceu. Então Noé, de agricultor, passou a ser um grande iniciador, porque Deus estava resetando o mundo e começando com ele algo novo. E um grande engenheiro naval, podemos dizer assim. A outra coisa que falamos aqui, e que é o tema principal, que um líder precisa desenvolver o princípio da antecipação. Falei que a antecipação é tanto quanto a inovação, são gatilhos que precisam ser disparados. E Deus vai nos desafiar para isso. O que é antecipação? É fazer o que ninguém ainda fez, ninguém ainda inventou. E nós nos antecipamos a tempos, a situações, a momentos. Por exemplo, pela falta de estarmos ligados, ou termos pessoas altamente capacitadas, ou estudando os eventos naturais do nosso tempo, ninguém se antecipou à pandemia. A não ser, me parece que é a China, de onde veio o vírus. Já estava muito bem antecipada, né? Parece que ela já estava bem antecipada, porque já tinha respiradores, máscaras e um monte de coisa. Bom, mas falando de Brasil, ninguém estava preparado, em outras partes do mundo, ninguém se preparou para uma pandemia e fomos surpreendidos. Então o líder se antecipa-se aos eventos que podem acontecer, porque durante estarmos nessa vida, Deus sempre vai orquestrar algumas mudanças na terra. Entenda? Entenda isso, por favor. Nós vamos viver mudanças constantes. Algumas são mudanças provocadas pelo próprio ser humano, mas outras são mudanças provocadas por Deus. E Deus vai precisar antecipar isso com líderes. Líderes que estão conectados com Deus, alinhados com Deus, vão entender o princípio da antecipação. Antecipar-se é preparar-se, é desenvolver uma missão, preparar-se para coisa. Por exemplo, quando Noé construiu a arca, o texto diz que a palavra, por lermos, por entendermos,
A palavra, nós vamos entender que Noé levou um período de 120 anos construindo a arca. Então, durante 120 anos, Noé se antecipou. Quando a chuva veio, quando o dilúvio aconteceu, Noé não foi surpreendido, ele estava preparado, porque antecipou-se. Faz sentido isso aí para você? Então, quando o dilúvio veio, Noé, sua família e os animais que ele selecionou, ou que Deus selecionou, entraram na arca. Um líder se antecipa. Antecipar-se é prever o que vai acontecer, é criar estruturas para o que virá. Líderes se antecipam, líderes se preparam. Você tem se preparado para aquilo que Deus vai fazer na terra? Você tem se preparado para um avivamento? Você tem se preparado para uma multiplicação? Você tem preparado seu ministério para grandes transformações e mudanças? Você tem preparado sua vida para o tempo da transformação e da mudança? Ou não? Isso é antecipação. Antecipação é preparar-se para as possíveis mudanças. Nós estamos vivendo na década de 90, eu já falei aqui em outras lives, na década de 90, os engenheiros sociais, os sociólogos, começaram a descobrir que o mundo estava num processo de mudança muito rápido. Então eles criaram uma coisa chamada VUCA, é o mundo VUCA. Eu já falei aqui sobre o mundo VUCA, um acrônimo na língua inglesa que significa o V é de volátil, volatilidade, o U é de incerteza, o C é de algo sem estabilidade, complexo, algo que não se entende, e o A é de ambiguidade. Eu falei aqui já sobre isso. Quem entendeu a visão do mundo VUCA se preparou. Mas quem nunca nem ouviu falar disso, até semana passada eu estava falando com pessoas, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, acontece que o mundo VUCA mudou. Desde o ano passado, com a introdução do Covid-19, mudou de mundo VUCA para mundo BANI, B-A-N-I, mundo BANI. Os estudantes, o pessoal do Vale do Silício, na Califórnia, começaram a descobrir, entender que com a pandemia acelerou muita coisa, mudou, já não é mais o mundo VUCA, já não é mais o mundo volátil. Volátil é uma coisa que muda, está mudando rápido. Volátil, incerto, complexo ou ambíguo, duplo, complexado, você não entende coisas. Mudou. Hoje nós estamos no mundo BANI. O que é o mundo BANI? BANI, como falei, é um acrônimo também em inglês, que a letra B significa frágil, o A significa frágil, ansioso. Olha só, a mudança do mundo. Estamos hoje no mundo frágil, ansioso, no mundo BANI o N é de não linear, ou seja, não existe mais aquela igualdade. Hoje nós estamos em diferentes processos, não linear, e o BANI significa, o I, melhor dizendo, o BANI significa incompreensão ou incompreensível. Não dá mais para compreender as coisas. Então o mundo mudou. O líder que se prepara, que se capacita, que se antecipa, se prepara para essas mudanças rápidas. No seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, em todos os aspectos da sua vida. Mas se ele não tem a visão, o gatilho da antecipação, o mundo passa pelo processo da mudança, como já aconteceu, de 2020 para 2021,
Devido à pandemia, nós estamos vivendo um mundo bunny, que já é o mundo mais rápido, é frágil. Frágil por quê? Porque não tem mais nada consistente. Vivemos num mundo ansioso, a ansiedade tem tomado conta das pessoas. Ansiedade é incerteza, só que é numa incerteza muito evoluída. E as pessoas estão preocupadas, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Elas dormem hoje com a incerteza, com a insegurança. Isso gera ansiedade. É um mundo não linear, porque não dá mais para ser igual. Já estamos vivendo essas diferenças em todos os aspectos. E é um mundo incompreensível. Não dá mais para compreender, eu não compreendo mais. Ontem era um negócio, hoje não é mais. Agora já mudou, você entendeu? Então, um líder precisa estar preparado para esses processos de mudanças. E quando nós estamos alinhados com Deus, Deus fala conosco, Deus ministra o nosso coração, nós entendemos para onde Deus quer nos levar. Então, você é um líder, esteja preparado para a mudança, antecipe-se, prepare estruturas para essas mudanças, para que você não seja surpreendido quando acontecer. Certamente não havia só Noé de líder na sua geração, haviam outros líderes, devia haver outros servos de Deus naquela geração, mas todos foram surpreendidos, porque talvez ninguém se preparou, ninguém construiu arca, só Noé, que entendeu o recado de Deus, entendeu a direção de Deus e se preparou, então ele não foi surpreendido quando o dilúvio veio. Então, o sentido da antecipação é nos preparar para aquilo que ainda não conhecemos ou para as mudanças que virão repentinamente. Então, antecipe-se aos fatos, antecipe-se preparando-se para não ser surpreendido. Amém? Então, vamos construir aquilo que Deus nos chamou para construirmos, mas não sermos surpreendidos. Ok? Noé se preparou. Agora, Noé trouxe uma coisa, eu quero encerrar nesse ponto aqui, sobre o nascimento de Noé, que está em Gênesis 5, 28. Lameque viveu 180 anos e gerou um filho e lhe pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor nos amaldiçoou. Então Noé vem com uma missão. Qual a missão? A missão de trazer mudança para a terra. Diz o texto aqui, quando Lameque dá o nome para Noé, quando olha para aquele menino, diz: você veio para nos livrar, ou para tirar toda a aflição e a fadiga das nossas vidas, do nosso trabalho. Sabe por quê? Porque Noé era filho de Lameque, era um dos filhos de Sete. Sete era filho de Adão, depois da queda, depois de sair do jardim. E uma das promessas que Deus fez sobre a maldição da terra foi para Adão: você comerá do suor do teu rosto. Em outras palavras, para você comer, para você se alimentar, você vai ter que cansar muito, tem que suar muito. Então, quando Noé nasce, Lameque olha para ele e diz: você é aquele que vai encerrar com esse decreto de Deus, da fadiga da terra, do cansaço da terra, do trabalho duro para a gente comer o nosso pão. Você veio para trazer consolo. Então Noé nasceu para quebrar os ciclos de maldições nas gerações. Todo líder inovador, que se antecipa, que se prepara, ele vem com um decreto, e Deus quer levantar pessoas assim, que venham para mudar decretos, quebrar laços de maldição, ciclos de maldição. Todo líder é um quebrador de maldições. Você nasceu para quebrar maldições da terra, para trazer refrigério,
Lameque olha para aquele menino e diz: você vai trazer gozo para nós, vai trazer descanso para nós, porque tem uma hora que há muito sofrimento para as pessoas. Eu entendo que tem muita gente sofrendo hoje, talvez sua família esteja sofrendo, porque carrega na sua árvore genealógica, carrega um peso, e Deus quer te levantar na sua árvore genealógica para quebrar esse ciclo de maldições, de miséria, trazer descanso, trazer refrigério para a sua família. Amém? Talvez Deus esteja querendo te levantar hoje para dizer assim: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero levantar você para trazer inovação, mudança, transformação. Chega de viver históricos de maldade, de ruindade, de maldições em nossas vidas. Então Noé veio com essa finalidade. É uma pessoa que nasceu para trazer repouso, para trazer estabilidade e descanso à sua geografia, à sua família, à sua genealogia. Noé, a palavra Noé em hebraico significa lugar de repouso. Só que quando nós traduzimos essa palavra lugar de repouso da vida de Noé, o sentido que nos dá de repousar, repouso significa repousar. O que é repousar? Repousar significa pousar de novo. Pousar de novo. É uma coisa que estava pousada, mas que saiu do seu pouso por alguma razão, e é preciso que venha um piloto. Então a ideia aqui é de que Noé é como se fosse um piloto. Aquele piloto que é treinado para pilotar uma nave e trazer a nave sob a direção da torre de comando e pousar de novo esta nave no lugar apropriado. Qual é a ideia aqui? É que quando Noé nasce, quando Noé vem à terra, ele vem com destino, como se fosse um piloto para pousar, para trazer repouso, pousar de novo a sua família para a bênção original de Deus. Para trazer descanso, esperança, tranquilidade e paz para a sua família. E deixa eu dizer algo aqui importante para você. Deus levantou a sua vida para trazer repouso para a sua genealogia, para a sua geografia. Você é o líder que tem o controle na mão de uma aeronave, que é o seu ministério, e você tem a direção da torre de controle, que é o céu, através do Espírito Santo de Deus, e Deus te ensina para que você pouse o seu ministério, a sua família, a sua casa, o projeto que Deus deu para você, para construir corretamente, trazer para um pouso ou para um repouso adequado da parte de Deus. Deus está te chamando hoje para fazer isso com a sua vida, para mudar sua vida, para mudar sua trajetória, para transformar você em uma pessoa melhor. Entenda isso. Viva isso da parte de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Seja um líder de inovação, de antecipação, de preparação. E tome para si a responsabilidade do chamado de Deus para a sua vida. Aprenda a fazer coisas novas. Dedique sua vida para um tempo de mudança e de transformação para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém, queridos? Tome posse da palavra aí para a sua vida. E espero que Deus tenha falado com você. Vamos orar nesta noite.